Leia comigo o versículo 34. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Salmos, no Salmo 104, verso 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. A versão corrigida diz, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me regozijarei no Senhor. Soberano e precioso Deus, nós queremos te dar graças pelo privilégio de te servir. Te louvamos, ó Deus, por esta bela manhã que nos concede. Te louvamos pelo tempo de descanso que podemos desfrutar e acordar na tua presença, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós te louvamos e te bendizemos por esta rica oportunidade de, na tua presença, cantarmos louvores, de lermos a tua palavra e meditar nela. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, fortalecendo aqueles que dentre nós estão fracos, trazendo ânimo para aqueles que dentre nós estão desanimados. Sustenta-nos, ó Deus, livra-nos do tropeço, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor, para que sejamos fortalecidos na tua presença, Pai Celestial. Pedimos que o Senhor, através desta palavra, fale ao nosso coração, nos alimentando com a mesma, nos fortalecendo, Senhor, para o dia da angústia, para o dia mau, que possamos suportar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A minha meditação a seu respeito será suave e eu me alegrarei no Senhor. Seria uma tradução mais dinâmica do verso 34 no Salmo 104. Deixe-me perguntar, como anda a sua vida de meditação? E quando falamos, ou quando fazemos esta pergunta, como anda a sua vida de meditação, creio que de pronto sua mente é logo conduzida a considerar os termos do aspecto devocional. Eu estaria então perguntando como anda a sua vida de devoção, o seu devocional diário. E vida devocional diz respeito àquela prática diária particular, através da qual o cristão alimenta a sua alma com uma porção das Escrituras na presença do Senhor. É um tempo que separamos para estar a sós com o Senhor. Quando lemos a sua palavra e então adoramos, buscamos a vontade dEle, aproveitamos o ensejo para confessar pecados, para apresentar as nossas petições, para desfrutar de intimidade com Deus. Devoção diária é essencial para o bom andamento da vida do cristão. Me diga como anda a sua vida devocional e eu direi em que nível está a sua espiritualidade, eu direi em que grau está a sua espiritualidade, porque uma vida ativa de devoção diária é sim uma vida que tem aspecto de vivacidade na presença do Senhor, bem ao contrário de uma vida de escassez de devoção diária, então uma vida muitas vezes de aparência ou uma vida limitada ao marasmo, ao aspecto comum do dia a dia, desconsiderando o que é a vontade do Senhor. Irmãos, quando esse momento devocional, quando ele é munido de um coração quebrantado, e tem-se uma vida cheia do Espírito Santo, diríamos que o momento devocional é o melhor momento na vida do cristão. É o melhor lugar para se estar. Mas infelizmente o corre-corre, a pressão da vida e por vezes o pecado e outras vezes a nossa própria negligência ou mesmo outros elementos nos fazem desconsiderar este momento tão importante para um correto relacionamento com Deus. Você tem desfrutado de uma vida diária de devoção? Mas eu quero retornar e olhando para o versículo, quando o salmista afirma, a minha meditação seja agradável ao Senhor, eu quero dizer que meditação vai além desse simples momento, ou deste momento particular de devoção diária que nós precisamos desenvolver. Meditação não limita-se apenas àquele horário que separamos durante o nosso dia, seja pela manhã quando despertamos, ou não, se despertamos e nos ocupamos com afazeres outros, responsabilidades outras, e marcamos um outro horário do dia para estabelecer este tempo de devoção. Talvez na hora do almoço, ou talvez antes de dormir, ou durante a tarde,
Em algum momento separamos um tempo especial para estar a sós com Deus, mas meditação vai além desse momento. Olhe novamente para a declaração do salmista: seja-lhe agradável a minha meditação. O salmista deseja que a sua meditação seja agradável a Deus, e meditação aqui diz respeito àquilo que ocupa a nossa mente. Fala do conteúdo dos nossos pensamentos relacionado ao reconhecimento do Deus que nós servimos. E nossa vida na presença de Deus não é marcada pelo aspecto esporádico ou pontual. Eu me dedico a Deus no culto, eu me dedico a Deus na aula da escola bíblica, eu me dedico a Deus quando eu separo aquele momento particular na minha casa para orar. Na verdade, a meditação, ela tem aspecto contínuo, ou pelo menos precisa ter, na vida do cristão. Assim, em outras palavras, o salmista está dizendo que o conteúdo dos meus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Esse conteúdo, então, não é limitado a um único momento do dia, antes envolve o dia como um todo, não apenas um simples momento. Então, nesse sentido, que meditação eu tenho produzido durante o dia? Que meditação você tem produzido durante o dia? Ou seja, o que tem ocupado a sua mente? São os seus pensamentos agradáveis ao Senhor? Durante o dia há ocasião ou ocasiões que eu estou, apesar de imbuído de responsabilidades outras, considerando a presença do Senhor nos meus pensamentos. Eu estou meditando nele enquanto eu faço um trabalho, enquanto eu converso com alguém. Eu estou meditando no Senhor enquanto eu desenvolvo algum exercício físico ou outra coisa. Eu estou meditando na presença do Senhor. Pense no que mais tem ocupado os seus pensamentos. São agradáveis a Deus? Aquilo que você tem estabelecido é agradável a Deus? Irmãos, por vezes os nossos pensamentos passam de longe de serem agradáveis ao Senhor. Muitas vezes são pensamentos dominados pela amargura, são pensamentos dominados pela tristeza, são pensamentos dominados pela ansiedade, são pensamentos dominados pela preocupação, são pensamentos dominados pela murmuração, são pensamentos dominados pela vaidade e talvez outros elementos que você e eu podemos apontar. O que mais tem ocupado o conteúdo dos seus pensamentos? Nossos pensamentos se constituem meditação, seja ela para Deus, ou seja ela para nós mesmos. E então o que pensamos, certamente é claro diante do Senhor. Ele assiste os nossos pensamentos, Ele sabe qual o conteúdo, e então como um conteúdo do tipo que eu acabei de citar, pode ser agradável ao Senhor. Deus não se achega, amados, a nós, acompanhando o nosso pensamento, simplesmente por ocasião em que nós dizemos, agora eu vou orar. E então quando nos dobramos para orar, enfim, Deus coloca os seus olhos sobre nós e seus ouvidos estão atentos. Às vezes, penso que estamos considerando isso, como se Deus só acompanhasse os nossos pensamentos quando separamos o tempo para orar, ou quando estamos aqui a louvar, a ouvir a pregação. Pronto, agora eu estou pensando na presença do Senhor. E desconsideramos que, durante todo o nosso viver, em todo e qualquer momento, nós estamos na presença do Senhor. Então o salmista diz, a minha meditação, ou seja, o conteúdo dos meus pensamentos, sejam agradáveis ao Senhor. Davi mesmo orou dizendo, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O conteúdo dos meus pensamentos é o que Davi está dizendo, seja agradável na presença do Senhor. Irmãos, será que nós temos esquecido que o Senhor nos sonda, que Ele nos conhece,
que a palavra não se chegou à nossa língua, e o Senhor de todo já a conhece. Amados, o nosso Deus sabe do conteúdo da nossa meditação. Ele contempla o nosso meditar, e por vezes nós passamos o dia inteiro sem meditar em nada que lhe seja agradável. E algumas dessas vezes deixamos o ambiente da nossa casa sem meditar em nada agradável ao Senhor, e nos dirigimos para o ambiente da igreja. Além de não meditar em nada que é agradável ao Senhor, nós já estamos desconsiderando não só aquele dia, mas por vezes uma semana inteira, e nós queremos chegar no domingo para cultuar ao Senhor, iniciar uma nova semana na presença do Senhor. Às vezes chegando aqui desprovido de meditação agradável a Deus. Então queremos nos concentrar para adorar, para louvar, para ouvir a Escritura, talvez para orar em um culto aqui de oração. Queremos estar diante do Senhor, mas provavelmente nós estamos nus de adoração em espírito e em verdade, porque a nossa meditação não vem sendo agradável ao Senhor. E a ausência de uma meditação agradável ao Senhor incidirá diretamente em nossa adoração. Tenha uma semana na presença do Senhor, buscando a presença dEle, orando, meditando nas Escrituras, pensamentos de ações de graças, pensamentos na bondade do Senhor. E então chegue no domingo, e o domingo nada mais será do que a extensão de uma meditação em adoração que você já vem tendo. O pastor não é mágico, eu não posso apertar um interruptor para ligar um quebrantamento no seu coração. Eu não posso apertar o interruptor para ligar aspecto de adoração verdadeira do seu coração. Por vezes a minha mensagem será maçante, será um sermão espada, chato e longo. Não alcançará o coração. Por quê? Pela falta de meditação. Porque muitos, apesar de alimentarem bem suas almas no domingo, pela manhã e domingo à noite, deixam suas almas padecerem de fome durante toda a semana, pela ausência da meditação. Porque o nosso coração não está voltado para meditar na presença do Senhor. Amados, alguns de nós aqui não meditamos quase nada com respeito a Deus, quem Ele é e o que Ele fez. Talvez chegamos aqui para meditar esta manhã, mas o nosso coração está vazio de adoração. É um tanque seco, que parece que tem as suas primeiras gotas d'água, hoje pela manhã, porque toda a semana foi escassa. Nós precisamos desenvolver uma vida de meditação constante. Nós precisamos considerar a necessidade de mantermos contato com o Senhor, através da nossa meditação, estarmos na presença dEle. Então, meditar ao acordar, meditar por ocasião das nossas responsabilidades, meditar em todo o tempo e onde nós estivermos, estarmos sempre meditando na presença do Senhor. Irmãos, a ausência de uma meditação agradável a Deus tem gerado crentes infrutíferos, porque estes não têm poder, estão sobremodo fracos na fé, e por que não dizer paralisados espirituais. São crentes que estão vivendo como crentes, pessoas o identificam como crentes, estes vêm para a igreja, mas falta-lhes a alegria, falta-lhes o prazer, falta-lhes vivacidade, falta-lhes fervor para servir ao Senhor. São pessoas devagar e quase parando, daí aquele sentimento de pesar, de enfado, e um enfado não físico, mas espiritual. E eu diria que é possível alguém alegar enfado físico, quando na verdade o enfado físico é resultado de um enfado espiritual. Porque quando uma vida está cheia do Espírito Santo, cheia da meditação no Senhor, o enfado físico não conterá o transbordar de vivacidade que a nossa estrutura espiritual nos concede. Lembre-se do que Paulo disse:
ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e a palavra traduzida por corromper literalmente é deteriorar-se, ainda que o nosso homem exterior, a nossa estrutura física, vá se deteriorando, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A nossa estrutura física e toda a conjunção advinda da limitação, do cansaço, da fadiga, ela não será jamais justificativa plausível para que alguém desconsidere uma vida ativa, para que alguém tenha aspectos de vivacidade no seu servir ao Senhor. Estaremos cansados, sim, porque faz parte da nossa constituição física, mas a nossa estrutura espiritual em Cristo vai nos manter firmes na presença dEle. Vamos estar diante dEle em fervor, como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ser fervorosos de espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A ausência de uma meditação contínua, amados, traz um outro sério risco. A possibilidade ou a passividade de uma maior propensão para a queda. Eu diria que a ausência de meditação contínua nos torna insensíveis, nos faz incompreensíveis a despeito do agir de Deus, nos torna insensíveis quanto à necessidade de estarmos em vigilância. Irmãos, há em nós o senso de insatisfação acerca do andamento das coisas em nossas vidas. Daí, por vezes, a murmuração com que estamos vestidos, o senso de incompletude, de agirmos como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. A ausência de uma meditação contínua nos torna também mais susceptíveis ao pecado. Nós caímos mais fácil. Quando nem imaginamos, lá estamos nós, prostrados ante o pecado. E o sentimento que nos ocorre é: como eu pude me deixar envolver mais uma vez por isso que eu tanto tenho já pedido a Deus? Por quê? O que foi que aconteceu? É que em algum momento eu deixei de meditar na necessidade de vigilância. Nós substituímos um meditar agradável a Deus por pensamentos que são incoerentes à santidade dEle. Pensamentos de ações de graças, pensamentos de pureza, pensamentos de vigilância. Então, quando pecamos, nos sentimos imundos, fracos e, sobretudo, indignos para buscar a face do Senhor. Nós deixamos então de meditar agradavelmente na presença do Senhor. Por quê? Pelo aspecto de imundície que há em nosso coração, pela quebra da comunhão. Então até evitamos pensar no Senhor, porque quem sou eu, imundo como eu estou, meditando na presença do Senhor? Então deixamos a meditação de lado e vamos apenas vivendo, até que chegue aquela ocasião de quebrantamento, quando nos prostraremos e reconheceremos que recebemos dele o perdão, para então voltar a uma meditação agradável ao Senhor. Mas quando ela é quebrada, nós quebramos também a nossa comunhão com o nosso bom Senhor. Irmãos, uma vez nessa situação, a falta de meditação nos torna também susceptíveis à tristeza. E não a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas sim a tristeza segundo o mundo, que o apóstolo Paulo diz que gera morte. Tem cristãos que, pela falta de meditação, a tristeza tem os conduzido ou os proporcionado aspectos de terror de morte, desejo de morrer, ânsia de morte, pela falta de meditação no nosso bondoso Senhor, em quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz, toda a sua bondade para conosco. A falta de meditação também nos faz mais susceptíveis à solidão, não aquela solidão prazerosa da distância dos homens, para estar diante de Deus como o próprio Jesus tinha. O texto diz que ele constantemente deixava a presença dos homens e buscava lugares solitários. Para quê? Para orar, para estar na presença do Senhor.
Mas esta solidão que a ausência de meditação proporciona diz respeito àquela atitude de afastar-se de tudo e de todos, ausência de comunhão, tanto com os homens como para com Deus, sendo que essa tristeza, como o apóstolo Paulo diz, ela produz morte. Nessas ocasiões, alguns de nós relutamos em vir para a igreja ou mesmo estar em comunhão com os irmãos, porque às vezes, apesar de virmos para a igreja, o sentimento que temos é de correr para casa para estarmos sozinhos, como se isso resolvesse o nosso problema. Mas como estamos na escassez da meditação agradável ao Senhor, nós não buscamos a presença dEle. A tendência então é de olhar para nós mesmos. Nós desenvolvemos então um senso de que somos tão pobrezinhos, coitadinhos de nós. Somos os mais miseráveis de todos os homens, não em aspecto de humildade como o apóstolo Paulo descreve, mas em aspecto de achar que ninguém no mundo sofre mais do que eu. Na verdade, é destoante quanto à humildade, é um senso de supervalorização e aquela ideia de que eu não mereço passar o que eu passo. Eu sou bom demais para enfrentar lutas e aflições. Eu não mereço isso. Este mundo é injusto e todos que estão à minha volta o são. Por vezes, irmãos, nós chegamos até o ponto de pensarmos em jogar tudo para cima, por conta do desprazer que nos ocorre ao coração. Mas a questão é, por que todo esse desprazer? E a resposta clara será, é por conta da ausência no deleitar-se em Deus, ou seja, é pela ausência de um meditar agradável na presença do Senhor. O desafio para mim e você esta manhã é uma substituição conveniente. Substitua a natureza do aspecto de murmuração que tem tomado conta dos seus pensamentos, por um meditar agradável na presença do Senhor. Senhor, parece que tudo está convergindo contra mim. Parece que tudo e todos estão me proporcionando extremo desprazer. E a natureza dos meus pensamentos não tem sido agradáveis a Ti, porque o Senhor, por exemplo, abomina a murmuração. O Senhor não quer que eu esteja bicuda pelos cantos de parede, mas eu estou assim. O Senhor não quer que eu veja a tarefa de educar os meus filhos como sendo um extremo pesar. O Senhor não quer que eu veja o meu trabalho como sendo uma cruz, um fardo a carregar. O Senhor quer que eu crie os meus filhos para a Tua glória. O Senhor quer que eu veja o meu trabalho como sendo fruto, dádiva das Tuas mãos para o meu mantimento. O Senhor quer que eu veja isso que está à minha volta como me proporcionando uma maturidade, me conduzindo a um aperfeiçoamento de caráter. Entretanto, Senhor, olha o que eu tenho pensado. Senhor, me perdoa porque o conteúdo dos meus pensamentos tem sido um recado nos claros termos para o Senhor, dizendo, eu estou só. O Senhor me abandonou. Não acompanha os meus pensamentos. E, sobretudo, não está no controle do que eu estou passando. Daí a murmuração que me reveste. Você entende que a sua murmuração é um recado para Deus nisso? Você entende que a ausência de meditação em quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz, leva você a isso? O nosso desafio é, então, mudar o conteúdo da nossa meditação. Talvez você tenha sido tentado a olhar como Asaf. Ele diz, por pouco não me resvalaram os pés, porque eu invejava os arrogantes e soberbos, ao contemplar a prosperidade dos ímpios. Vede, seus corpos são sadios e nédios, eles gozam de plena saúde. A gordura brota-lhes dos olhos, eles praticam o que é mal e prosperam. E Asaf, olhando para isso, ele dizia, porquanto considerei inútil conservar minhas mãos puras, porque os ímpios fazem o mal e prosperam, ao passo que eu sou castigado e afligido. Lê lá o Salmo 73. Para que guardar puras minhas mãos? Os ímpios prosperam, seus corpos são sadios, eles não têm preocupações. É o que aparentemente Asaf estava olhando. Ele vai dizer assim um pouco à frente, se eu tivesse falado isto
Só em pensar, falar isto, já teria traído as futuras gerações. O que é que Asaf está fazendo aqui? Ele não está proclamando uma experiência particular de que ele estava lamentando-se pelos cantos e dizendo para as pessoas que era inútil a forma como ele se preservou para Deus. Mas isso que o que ele descreve no Salmo 73, é fruto da sua meditação. Ele estava olhando para os ímpios. E o que é isso? Meditar. Mas ele conclui na sua própria meditação: o que é isso? Mas sabe como ele concluiu que estava errado? Ele diz: até que entrei na presença do Senhor. Eu entrei no santuário do Senhor e eu atinei para com o fim deles. O Senhor certamente os põe em lugares escorregadios. De súbito a umas serão destruídos. Ele conclui no seu pensamento ou na sua meditação que esses que por pouco prosperam, o Senhor os colocou em lugares escorregadios e desfrutarão da plena destruição. E ele então substitui o conteúdo da sua meditação. E ele encerra o salmo com ações de graças. Na verdade, ele já iniciou o salmo com a sua conclusão. Salmo 73, verso 1 diz: com efeito, Deus é bom para Israel, Deus é bom para aqueles que de coração puro o invocam. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Ele então vai testemunhar que o conteúdo da sua meditação era o que estava o afastando de considerar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Sua meditação podem fazer os seus pés resvalarem. Sua meditação podem afundar você em sua fé. Sua meditação pode levar você para uma tristeza profunda, pode levar você para a depressão, pode levar você para a morte. Seja agradável ao Senhor a minha meditação. É o que o salmista está dizendo, e eu preciso avaliar o que eu estou pensando. Irmãos, o culto de oração não substitui uma vida de meditação particular. A escola bíblica dominical não substitui a necessidade de uma meditação particular. O culto à noite não substitui a necessidade do desenvolvimento de uma meditação particular. Você não estará 24 horas do seu dia ouvindo uma pregação, mas você precisa estar 24 horas do seu dia, em toda e qualquer oportunidade, meditando na beleza do Senhor. Quanto isto fará a diferença. Experimenta desenvolver uma meditação de caráter contínuo. A sua frequência aos cultos de domingo jamais será suficiente para você desenvolver isto. É preciso diariamente buscar ao Senhor. Novamente, é triste, mas muitos alimentam suas almas no domingo e as deixam passar fome durante a semana. Deus não quer ser adorado somente no culto de domingo. Ele quer que o adoremos todos os dias de nossas vidas. Não sejamos simplesmente adoradores domingueiros. Não coloquemos uma farda de adoração no domingo e tiremo-la por ocasião do término do culto no domingo à noite, para iniciarmos uma semana nus de meditação na palavra dele. Irmãos, não há substitutos para a meditação. Outra realidade que precisamos aprender é que a meditação traz consigo o aspecto de ser pessoal e intransferível. Ninguém pode meditar por você. Seu esposo não meditará por você, esposa. Sua esposa não meditará por você, esposo. Seus filhos não meditarão por vocês, pais. E pais não meditarão pelos filhos. Porque a meditação possui aspecto pessoal e intransferível, ou seja, ninguém pode fazê-la por nós. E aqui eu quero fazer um alerta. Cuidado com a tentativa de pegar carona na vida devocional dos outros. Eu já tenho alertado isso aqui. Eu entendo quando alguém diz: eu quero pedir oração pela minha vida espiritual. Entendo, não faço questão de orar. Mas o questionamento que eu levantaria é: você mesmo está orando? Está buscando ao Senhor crescer em sua vida espiritual?
meditando constantemente? Você está procurando desenvolver a sua fé? Não há substitutos para a meditação. Outros podem até orar pela nossa vida, mas se não tivermos uma vida devocional, se não tivermos uma vida de meditação agradável a Deus, de nada valerá. Agora observe comigo para o final do versículo 34. O salmista disse: eu me alegrarei, ou eu regozijarei no Senhor. Uma meditação agradável a Deus, queridos irmãos, produz alegria. Crentes que meditam constante e continuamente são cristãos mais alegres. Mas o contrário também é verdadeiro. Pouca meditação, pouca alegria. É possível transparecer para as pessoas um aspecto de que eu estou bem, quando na verdade o meu coração está mergulhado em tristeza. Pouca meditação, pouca alegria. E uma meditação agradável a Deus proporciona alegria nele. Irmãos, quando meditarmos na grandeza do Senhor, o nosso coração certamente será cheio da alegria dele, pelo fato de ele ser o nosso Deus. Como um Deus tão grande, como um Deus tão soberano. Inclina-se para ouvir, inclina-se para contemplar atitudes, palavras, pensamentos de um miserável pecador como eu. Só em parar para meditar nisso, brota no meu coração este senso de privilegiado. Não sei se você já prestou atenção, mas geralmente eu começo minhas orações dizendo: Senhor, é um privilégio servi-lo, porque de fato o é. Quem sou eu? Quem é Irani? Quem é Clínio? Quem é Nielsen? Quem é João Pereira? Quem é Claudete? Quem é Fabinho? Quem é de Assis? Quem somos nós para Deus inclinar os seus olhos para nós e derramar da sua bondade, abrir os nossos olhos para contemplar a riqueza da sua graça e desfrutarmos de salvação, desfrutarmos de comunhão com Ele? Quem somos nós? Você lembra de Davi? Em ações de graças ele diz: Deus, quem é Davi? Parece uma criança na presença do seu pai. Quem é Davi para o Senhor fazer tudo isso? Quem é Davi? Quem sou eu? O meditar agradável na presença do Senhor será o alimento necessário para fazer o nosso coração transbordar de alegria. Quem é Irani? Para que o Senhor se incline para ele e permita-o chegar diante da presença dele de santidade. Quem sou eu? Quando em nossas meditações considerarmos a ansiedade e preocupação, lembremos que Ele tem cuidado de nós, e por isso podemos lançar sobre Ele toda a nossa, é o que Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então consideremos isso. Se nós substituímos o aspecto de murmuração, lamentação, a lamentação pecaminosa, porque há a lamentação pelo pecado, pelo erro, que ela é digna, há a meditação pelo aspecto de querer a justiça de Deus, como Jeremias lamenta no seu próprio livro, que carrega este título, de Lamentações. Mas eu me refiro àquela murmuração pesarosa de desconsiderar a bondade do Senhor. Quando nós olhamos para a bondade dEle e toda a sua providência, está difícil, mas você está aqui de pé. Está difícil, Deus tem sustentado você, tem provido. Então quando olhamos para isso, nós podemos nos alegrar. Ele prometeu que cuidaria de nós. Ele diz: se o Senhor alimenta as aves do céu, elas não trabalham, o Senhor alimenta. Se Ele veste a erva do campo, que com toda essa beleza e toda essa glória, ela será cortada e lançada no fogo, demais vocês, homens de pequena fé, Ele cuida de nós. Ah, se eu pudesse voltar atrás, e certas meditações que eu tive no passado, de murmuração, de questionar Deus, de duvidar que Ele estava me vendo,
como eu deixaria aquela atitude de murmuração para dizer: Senhor, eu sei que a sua bondade está me assistindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, que lamento eu tenho hoje por desconsiderar a bondade do Senhor, que mais tarde Ele veio com providência para me envergonhar, e por isso hoje eu tenho vergonha de muitas atitudes que eu tive que se constituem em ingratidão. Ele providenciou tudo o que era necessário. Eu não estava entendendo. Como o salmista, eu orei muitas vezes dizendo: até quando, ó Senhor? Porque cerras o céu sobre mim? Porque parece que eu oro e tu não ouves. Repetidas vezes disse isso ao meu Senhor. A providência veio, não por conta da minha fé, unicamente pela bondade dele para me envergonhar, porque eu era como um filho dizendo: tu és um pai que me deixará passar fome e morrer dela. Irmãos, quando em meio às aflições, lembremos que Jesus disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e então o nosso coração deverá alegrar-se a partir desta informação que temos. Ele venceu o mundo, e já disse que passaríamos por aflições. Lembre-se que a aflição tem sempre um aspecto, ela sempre nos pega de surpresa. Como isso pode estar acontecendo comigo? Ora, Jesus já avisou. Se eu não estou em uma provação, eu tenho orado dizendo: Senhor, me dá graça para que quando o dia mau chegar, eu esteja firme na sua presença para poder suportar. Então eu já estou trabalhando o meu coração através da meditação para uma provável aflição que em breve virá, porque aflições fazem parte de um mundo caído. Então elas vão vir sobre nossas vidas. Aflições não são simplesmente o sumo resultado do pecado, ainda que o possa ser. Mas aflições fazem parte de um mundo caído, e se elas vierem, eu preciso ter bom ânimo, meu pensamento precisa estar preparado em meditação na presença do Senhor. Quando estivermos então nos consumindo de tristeza por causa dos nossos pecados, lembremos que João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer. O que precisamos é um coração quebrantado. Vez por outra, lá estamos nós prostrados diante do erro. Mas se esse prostrar-se for munido de um coração quebrantado em reconhecimento do erro e da santidade de Deus, e estivermos diante dele clamando, dizendo: Senhor, perdoa-me, o nosso bom Senhor nunca nos jogará fora, nunca nos desprezará, dizendo: chega, você atingiu a sua cota, você já repetidas vezes tem chegado diante de mim para pedir perdão. O nosso bom Senhor sempre estende a sua mão de graça para nos perdoar, por muito nos amar. Amém? A palavra do Senhor diz que se pecarmos temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Por fim, quando esse mundo desejar roubar a nossa alegria, quando este mundo quiser nos convencer de que sem o que ele oferece não podemos ser felizes, lembremos que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso bendito e Senhor Salvador, Cristo Jesus. São palavras de Paulo em Filipenses 3 e versículo 20. Então que essa manhã tomemos uma resolução, que a meditação do nosso coração seja agradável ao nosso bom Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que a meditação do nosso coração seja agradável a Ti. Abre nossos olhos, Senhor, cegos pela dureza dos nossos corações, desconsideramos muitas vezes a riqueza da Sua bondade, o Seu cuidado por nós, e temos atitudes de ingratidão. Esquecemos de quem és, esquecemos do que tens feito, e esquecemos do Deus poderoso que és para fazer. E a Tua palavra diz que és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ó soberano Senhor, ajuda-nos para que durante todos os dias, durante todo o dia da semana, estejamos constantemente meditando
na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.